E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeo aqui no canal, o Wellington Silva aqui. E hoje vamos aprender como melhorar o seu gerenciamento de risco, fazendo aí a dobra de posição, né? Aumentando a sua mão na posição, aumentando assim o seu lucro, mantendo o mesmo risco ou deixando o risco no zero. Então pessoal, cá estamos no Litecoin, né? Um gráfico do Litecoin, né? E eu vou usar ele aqui para exemplificar para vocês, né? Como seria aí esse tipo de operação, né? Uma operação onde você dobra a sua posição no decorrer da tendência, melhorando assim o seu gerenciamento. Imagine que a gente está aqui operando Litecoin, certo? E aí a gente faz uma compra, né, aqui nessa região, né, no começo da tendência, no rompimento dessa LTB aqui, um gráfico de 1 hora. Temos aqui topos e fundos ascendentes se formando, meio que um triângulo. Rompeu, você comprou aqui, né? Fez uma compra aqui, vou colocar um pouco mais abaixo, aqui, beleza. E aí, beleza, colocou lá a sua ferramenta, certinho, stop aqui embaixo, o alvo aqui em cima em 3:1. E aí quando o preço começou a andar, você decidiu, não, eu não vou sair agora ainda, eu vou carregar um pouco mais a posição, porque eu acredito que vai subir mais, o volume está muito bom. Botou o seu alvo lá em cima, e aí você viu o preço aqui congestionar, lateralizar novamente. Nesse caso, poderia ser uma consolidação, como teve aqui, ou poderia ser algum setup armado nessa região, armando outra entrada, poderia ser outro triângulo de continuação. E aí quando acontecer outro padrão de entrada durante a sua operação, durante a tendência, o que é que você faz? Você faz uma nova entrada, certo? Uma nova entrada com o alvo, obviamente, lá em cima, se você definir um alvo grande. O stop abaixo dessa consolidação. E o primeiro stop, o que você faz com ele? Você bota ele para o lucro. O stop que estava lá embaixo, agora vai ficar aqui. Você vai ter o mesmo risco, tá? O mesmo risco, você entrou lá com risco de 1%. E o dobro de moedas naquela operação. Ou seja, você vai ganhar o dobro do que ganharia, né? Geralmente o dobro, quase o dobro do que ganharia numa operação comum. Então é muito interessante, importante fazer esse tipo de dobra, né? Eu comentei no vídeo passado como é que a gente faz o preço médio de maneira correta. Você só faz o preço médio, só tenta fazer um preço médio, melhorar a sua posição, né? Se for uma melhora positiva, na qual você vai ter mais benefícios do que prejuízos, caso dê certo, caso dê errado. Então a ideia é você sempre aumentar a posição, mas manter o mesmo risco ou mover o risco para zero. Nesse caso, né, como a gente já tinha obtido aqui um pequeno lucro, como vocês podem ver, daqui, nessas zonas verdes até a linha preta, daqui de baixo até a linha preta, a gente já tinha obtido um pequeno lucro. Se a gente fosse estopado na primeira operação, a gente teria um lucro ainda dela. Esse lucro dela provavelmente pagaria parte do stop da segunda. Aí a gente teria aí uma chance de sair com prejuízo ainda menor caso fosse estopado na segunda. Caso não fosse estopado na segunda, a gente teria um lucro muito maior do que o normal, né? Um exemplo, né, não sei se tem um exemplo aqui prático. Vamos dar um exemplo prático aqui no Litecoin, desde lá de baixo. Vamos pegar um exemplo de quem comprou o Litecoin lá embaixo, né? Eu cheguei a comprar ele aqui embaixo no início dessa tendência, aqui embaixo, bem aqui embaixo mesmo, né? E aí o cara, durante toda essa tendência, teve boas oportunidades de fazer novas compras. Aí o cara comprou aqui embaixo, vamos dar um exemplo, colocou um stop lá de 10%, mais ou menos, em relação à conta dele seria 1%. E o alvo, ele quis colocar o alvo lá em cima naquele topinho da resistência, porque aí era onde ele acreditava que o preço ia, porque por conta do gráfico diário. Se a gente olhar o gráfico diário, tem uma carregada, você vê que o preço estava com uma boa tendência e tinha toda a possibilidade de buscar esse topo aqui. Colocou o alvo dele lá em cima, né, o stop lá embaixo. E aí vamos para o gráfico de 1 hora para vocês verem que durante essa alta a gente teve boas oportunidades de compra no caminho. O que é que o cara faria durante essa tendência de alta aqui no Litecoin? Aqui em cima, por exemplo, quando o preço lateralizou nessa região, né? O preço lateralizou nessa região, dava para fazer outra compra aqui, né? Rompeu o topo, a gente faria uma compra. Nesse caso aqui, esse topo aqui da MM9, ele fez uma operação aqui, teria colocado o stop aqui embaixo desse candle, não teria sido estopado, por muito pouco não teria sido estopado,
teria carregado a operação, mas teríamos feito outra entrada aqui, como eu falei, no rompimento, né, no pivô. Stop aqui embaixo, o alvo também lá em cima, né? E aí teria movido o primeiro stop para aqui para baixo. Nesse caso não teria sido stopado em nenhuma das duas e teria carregado a operação até lá em cima. Aqui, durante essa correção, como vocês podem ver, olha lá, chegou a atingir metade do stop, mas não levou stop. Teria carregado, se o cara tivesse tido paciência, carregado por vários dias, com o objetivo realmente de seguir o alvo da primeira operação, ele teria dado certo, teria feito um lucro exorbitante aí. E ainda poderia ter feito uma nova entrada aqui na frente, quando rompeu aqui esse triângulo que eu comentei agorinha. Feito uma nova entrada aqui, deixado o stop ainda mais curto, movido esse daqui para a entrada, né? E esse daqui tinha ficado com risco, mantendo o mesmo risco lá embaixo, né? E nesse momento, mesmo que ele fosse stopado nessa daqui, ele ainda teria um grande lucro das duas primeiras, ou pelo menos da primeira, cobrindo o prejuízo dessa aqui e ficando no lucro. Então vale a pena fazer esse tipo de operação, vale a pena você dobrar a sua posição quando você tem a possibilidade de mover o stop da primeira operação. É fazer duas operações da mesma moeda, comprou uma lá embaixo, no meio da tendência abre outra oportunidade, compra novamente, move o stop da primeira, porque você acaba tendo uma vantagem. Nos trades que derem errado, você vai perder a sua porcentagem ali de perda normal, ali de 1%, 2%, né, que eu recomendo é sempre 1%, e quando você ganhar, você vai ganhar muito mais do que você ganharia na operação comum. Aqui para frente, ainda teria a possibilidade de, operando no gráfico mais curto, fazer algumas outras entradas, por exemplo, nessa consolidação, como eu falei, ou operando pelas médias aqui e aqui. O que é complicado, né, o que dificulta fazer essa técnica, essa estratégia que eu estou falando, é o psicológico. Mesmo que o cara tenha convicção, né, como nesse caso no gráfico diário, para você ter um exemplo. Eu, quando comprei lá embaixo, tinha convicção que o preço viria buscar esse preço lá em cima. Só o que é que eu fiz, certo? Qual foi a minha ideia? Eu disse, se o preço perder a tendência no 4 horas, eu vou estopar a operação. E foi o que aconteceu na minha primeira compra. Nesse caso, o preço chegou aqui, eu coloquei o stop no lucro, nessa região bem na região dessa entrada aqui. Coloquei o stop no lucro, esse stop da primeira operação, e o preço voltou, estopando, rompendo esse fundo aqui, e me estopando. Você vê que aqui ele rompeu, ficou mais baixo, me estopando. Saí no lucro, né, com um lucro muito interessante, e entrei novamente aqui, fazendo outra operação, né. Mesmo assim, tem diversas possibilidades para você fazer isso, e essa é a forma correta de fazer preço médio, a forma correta de você aumentar a sua mão em decorrer do seu benefício, buscando benefícios e não de reduzir, né, reduzir o prejuízo. Não, eu vou fazer aqui um preço médio, como eu expliquei no outro vídeo. Confira um vídeo da sexta-feira passada, onde eu falei que não se deve fazer preço médio, né, operando sem stop, achando que o preço vai subir, o preço vai caindo, você sempre comprando mais, achando que uma hora o preço vai voltar a subir e você vai encher o bolso. Isso é muito arriscado. O que você deve fazer é compras em favor da tendência. Sempre, se você quer fazer uma nova compra, faz, mas só se for em favor da tendência. Se o preço, você compra aqui embaixo e o preço continua subindo, você tem mais ainda indicação ainda que o preço, por exemplo, comprou aqui embaixo no rompimento desse primeiro pivô. Vamos fazer um pivô aqui de alta. Rompeu esse pivô, você comprou aqui na linha laranja. E aí o preço faz mais um pivô de alta, tem mais uma correção. E aí rompe novamente um topo anterior. Nesse momento do novo rompimento, você tinha feito uma entrada lá embaixo, faz outra entrada. O preço fez outro pivô, né, outra correção, romper o topo novamente, dá para fazer outra entrada. E assim você faz várias entradas ao longo da tendência, carregando o máximo que você pode, né, seguindo critérios, nunca arriscando mais de 1%. Se você vai movendo o stop que estava aqui embaixo agora, né, tá uma linha vermelha aqui, fica mais fácil. Estava aqui embaixo. Quando você fizer a nova entrada, move o stop para cá.
para cá, fez a nova entrada aqui em cima, move stop para cá, e assim você vai estar sempre com o mesmo risco, mas com muito lucro no bolso já das operações anteriores, com bom lucro no bolso, que paga o stop. Vale a pena correr esse risco na maioria das vezes para você conseguir aumentar os seus ganhos, mesmo arriscando a mesma coisa. Essa é uma maneira de aumentar os ganhos. Se você quer ter mais lucro nas operações, a ideia não é você, não precisa comprar tudo de uma vez na primeira entrada. Arriscar muito, botar um risco ali de 5% no seu stop, se perder 5% do capital. Arrisca 1% mesmo. Só que ao decorrer da tendência, se surgir novas oportunidades, você entra novamente, sem vender a primeira vez, sem vender a primeira entrada. Mantém as duas entradas, só que dessa vez com o mesmo risco. O exemplo contrário que eu tinha feito no outro vídeo, falando no outro vídeo, era que a moeda vai caindo e você compra, Caiu, você compra. Continua caindo, aí você não, vou comprar mais porque depois o preço vai subir, eu faço um preço médio, vai ficar ali um preço médio, comprei em vários valores, e aí eu vou me dar bem. E o preço continua caindo e você compra novamente. Jamais fazer isso, galera, jamais fazer isso. Às vezes acontece também de o preço subir, aí o cara compra. Aí o preço vai e volta, aí que ele... liguei a ferramenta errada. O preço vai e volta, o que ele faz? Ele compra novamente. E aí o preço dá um sinalzinho de subida, ele fica feliz, e aí o preço vai e volta novamente. O que ele faz? Ele compra novamente. Então nunca opere desse jeito, nunca operem contra a tendência, fazendo preço médio, comprando mais e mais com a moeda caindo. Você só faz uma nova entrada se a moeda continuar subindo, seguindo a sua análise e dando ainda outra entrada, dando outro setup de compra, mostrando o sinal de compra novamente durante a sua operação que está em curso já. Então fiquem muito atentos nisso. Isso é uma forma de vocês aumentarem os seus ganhos em uma única operação, ter um ganho muito superior a uma operação comum. Mas é claro que fazendo isso você corre um risco maior de levar stop, porque o seu stop fica muito mais curto do que deveria, e você muitas vezes vai levar stop no 0 a 0, mas às vezes que der certo vai ganhar muito mais do que ganharia numa operação comum. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o seu gostei. Não deixe de conferir o outro vídeo da sexta-feira passada, onde eu falei sobre preço médio e como não fazer preço médio. Nesse vídeo aqui ensino como fazer da maneira correta. Confiram lá o outro vídeo para ficarem mais inteirados sobre o assunto. Enfim, é isso. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal. E a gente se vê na próxima. See you next time.